Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Udo aqui na área e a gente vai dar uma super aula para vocês, focada basicamente para vestibular. E aqui está... Eu, Marco Antônio. Oi, bonitão, bonitona. Eu vou juntar com eles aqui a filosofia e a história. A gente vai trabalhar um pouco a história da arte para os vestibulares que você vai ter aí durante esse final de ano. E aí, galera, eu sou o professor Fabiano. E justamente vou entrar aqui nessa parte da perspectiva filosófica para a gente pensar um pouco aí as questões dos vestibulares, beleza? O cara é professor de filosofia, já quer começar falando difícil. Bora lá. Perspectiva. Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Rodrigo, começa. Galera, vamos lá então. A gente vai começar falando de século XVIII, beleza? Mas antes, Revolução Inglesa. A gente tem a Revolução Inglesa dividida em algumas partes. A primeira fase delas ali entre 1642 e 1649. Essa é a primeira parte da Revolução Inglesa, que logo depois, em 1688, se consuma com a assinatura do Bill of Rights. Olha só que interessante. O que é isso aqui? Tinha sido definido na Inglaterra que o poder do rei estaria abaixo do poder do parlamento, ou seja, o parlamento inglês, né, determina as leis. E aí, qual é o grande barato disso aqui? É entender que o rei não mais determina as leis, ele está subjugado a elas. Isso, por exemplo, na França é altamente irregular, né? Porque você vai ter lá o Luís XIV, por exemplo, dizendo o Estado sou eu. Então, ele faz as leis de acordo com o seu próprio interesse. Não é o que acontece aqui. Então a Inglaterra foi a primeira a mudar isso. O interessante é que um camarada vai viajar, né? O Jean-Marie Arouet, ele viaja para a Inglaterra e percebe essa experiência britânica e fala, poxa vida, vamos levar isso aqui para a França. E ele escreve as chamadas Cartas Inglesas. Quem é esse cara? É o Barão de Voltaire. E ele introduz, né, o início de um raciocínio político que vai questionar as bases políticas da própria França. Tá? Então aqui você vai ter as Cartas Inglesas, onde ele começa a questionar toda essa lógica política que existia na França. O interessante de a gente notar é que a França ela andava muito atrasada em termos de conhecimento, por exemplo. Né? Então o que o Voltaire estava propondo aqui já era bastante inovador. Vamos lembrar que o Voltaire escrevia, né? O Marcão depois até pode falar sobre isso, mas o Voltaire escrevia peça de teatro para o rei Luís XV. Ele era um cara muito bem relacionado com a alta nobreza, né? Inclusive ele teve um mal-estar lá com a Madame de Pompadour e acabou tretando com ela, acabou expulso de lá. Pode falar, Marcão. E vai influenciar no Brasil. As cartas persas acabam influenciando no Brasil as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga. Legal, bacana demais. E aí é o seguinte, o Voltaire, ele vai introduzir esse material, essa linha de raciocínio, que mais tarde vai acabar induzindo dois rapazes a começar a pensar o seguinte, pô, então vamos organizar ideias, né? Vamos fazer com que a coisa prospere aqui na França. Veja bem, na Inglaterra a gente já tinha a Academia Britânica de Ciências, né? A Royal Society, e na França não existia isso. Na França não existia uma academia de ciências. E aí dois jovens resolvem fazer isso. Quem são eles? O Jean-Léon d'Alembert e o Diderot. Esses dois amigos resolvem então organizar todo o conhecimento, né, pegar ali pensadores da agricultura, né, da agronomia, pegar gente que discuta religião, filosofia, política, enfim, tudo que é área, até religião mesmo, e juntar isso num compêndio, que é a chamada enciclopédia. Então aqui nós já estamos na metade do século XVIII. Posso entrar? Deve? Em 1750,
quando há o surgimento da academia, dentro da parte de filosofia, se discute a questão do que é arte. A partir daí surge essa visão acadêmica e surge o termo estética. Ótimo. O cara é o Alexander von Baumgarten. Então é o início de 1750. Obrigado. Filé, valeu, bom demais. E é exatamente essa pegada, porque a partir da enciclopédia, inclusive a arte vai acabar recebendo bastante atenção, arquitetura, engenharia, a própria filosofia, política. Então começou a tomar um volume muito grande. Eles não conseguiram resolver todos os verbetes em um volume só. Na realidade, a enciclopédia ela teve mais de 20 volumes, né, que foram sendo escritos ao longo do tempo. Levou mais de 20 anos para ser escrita também. E vale lembrar de uma coisa. A monarquia, a alta nobreza francesa fez de tudo para que isso aqui não fosse para frente. Então, muitas vezes a enciclopédia foi publicada, foi escrita e publicada escondidinha, tá? Justamente para que, de alguma maneira, ninguém conseguisse saber o que estava acontecendo ali. Tá? O conhecimento estava começando a prosperar. E é fruto disso aqui, é fruto desse compêndio de ideias que nasce, né, com Voltaire, D'Alembert e Diderot, que a gente vai começar a ter uma nova era. Uma era de luzes na França. E é desse compêndio todo aqui que nasce o que a gente chama de iluminismo, tá? Que é a era das luzes, ou era da razão. Então, a razão ela vai começar a ser a justificativa, a retomada do pensamento racional, que vem lá da Grécia, né? Depois o professor Marco Antônio vai falar sobre neoclassicismo, vai ajudar vocês a entender isso também. Mas a razão, essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento racional, ela vai acabar afetando todos os ramos do conhecimento, inclusive até mesmo o método científico, tá? Que vai ser aprimorada a ideia do Francis Bacon, do método, né, científico, de análise científica. Você vai ter uma série de contribuições para o ramo da arquitetura, para o ramo da arte, para o ramo da filosofia, da política e assim por diante. E aí, o professor Fabiano ele já vai entrar nesse aspecto com vocês. Olha que interessante. Vale a gente ressaltar que aqui, entre os grandes pensadores que deram origem a essa matriz política que vem ali, a gente tem o próprio Voltaire, que vai ter uma linha de raciocínio mais reformista, e o Rousseau, que tem uma linha de raciocínio mais revolucionária. Né? Então, os dois são iluministas, e vale sempre a pena a gente pensar no seguinte. Deixa eu só fazer um desenho aqui, ó. Você tem que pensar no iluminismo naquele tripézinho. Pensa num banquinho de 3 perninhas, tá? Então você tem a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Só eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Quando a gente fala de liberdade, igualdade e fraternidade, você tem que pensar que isso se desdobra para política, economia e sociedade. Então você tem liberdade política, liberdade social e liberdade econômica. Mas você também vai ter igualdade política, igualdade social e igualdade econômica. E fraternidade política, social e econômica. Ou seja, de dentro do iluminismo nasceu o que hoje você chama de esquerda e direita política. Então vai depender sempre da ênfase que o cara vai dar. Se ele quer falar de liberdade econômica, talvez ele vai ter um pouco de dificuldade de falar de igualdade econômica. Então, mas toda essa discussão ela nasce de dentro do próprio iluminismo. Tá? Então essa é a matriz. O Voltaire caminhava mais na matriz da liberdade econômica, mas ele era um pouco mais conservador em termos políticos. Né? Ele acreditava que a manutenção da monarquia poderia ser viável desde que você tivesse um parlamento assessorando o rei. Já o Rousseau não. O Rousseau ele é um revolucionário de primeira ordem. Né? Ele quer acabar com a monarquia, ele inclusive acabar com a desigualdade social. Beleza? Manda ver aí. Aproveitando o ensejo, galera, que o Udo apontou em relação ao Voltaire, em relação ao Rousseau, só um ponto interessante sobre o Voltaire. O Voltaire, ele tem uma obra também chamada Cândido, ou O Otimista. Esta é uma obra interessante, aproveitando aquela questão toda que foi posta em relação à ciência também, é uma obra em que o Voltaire ele faz uma crítica a um pensador da filosofia moderna chamado Leibniz.
que foi um grande adversário de Isaac Newton, não é? Então é um ponto bem curioso aí para vocês saberem em relação aos vestibulares. Nesta obra do Voltaire, Cândido, basicamente você tem uma narrativa em que um dos personagens representa aquilo que seria a teoria de Leibniz, que é a chamada teoria acerca dos melhores dos mundos possíveis, que é uma teoria metafísica do Leibniz, em que ele vai colocar que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis porque este mundo foi criado por Deus. Então seria basicamente assim que o Leibniz pensa e que o Voltaire critica. Como é que este mundo não vai ser o melhor dos mundos possíveis, sendo que este mundo foi criado pelo próprio Deus e Deus corresponderia a um ser perfeito. Este personagem na obra que representa essa teoria do Leibniz seria o Pangloss, o mestre do Cândido, que basicamente o tempo todo na obra em que o Cândido ele sofre uma série de prejuízos na vida dele, econômicos, sociais e familiares, assim por diante, mas o tempo todo a narrativa ela vai se encerrando com o Pangloss dizendo ao Cândido que para ele ter calma, que este é o melhor dos mundos possíveis. Um outro ponto interessante, aproveitando o ensejo do que o professor Rodrigudo colocou e também o professor Marco Antônio, é em relação ao Alexander Baumgarten. O Baumgarten, galera, ele teve uma influência decisiva em relação à filosofia de Immanuel Kant, ou em alemão pronúncia Kant, não é? Em relação ao conceito de estética, do qual o professor Marcão falou a respeito. A palavra estética, quando aparece ali no Baumgarten, ela corresponderia a uma capacidade sensorial, uma capacidade ligada aos nossos sentidos humanos. Mas, gradativamente, o termo estética ele vai se desdobrando, então, no âmbito justamente da arte. E na filosofia do Kant, isso vai aparecer sobretudo em qual das obras do Kant? Na obra Crítica da Faculdade de Julgar, também chamada de Crítica do Juízo, que seria, na historiografia filosófica do Kant, a chamada terceira crítica, porque o Kant ele apresenta em 1781 a primeira crítica, que é a chamada Crítica da Razão Pura. Ele escreve entre a Crítica da Razão Pura e a segunda crítica, que é a Crítica da Razão Prática, ele escreve a fundamentação da metafísica dos costumes, mas o que acaba ganhando muita força na filosofia kantiana, pelos estudiosos e também pelo próprio Kant, sem dúvida, é justamente essa expressão aí da qual falei, as chamadas três críticas. Crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar ou crítica do juízo. Na crítica do juízo, você justamente tem uma parte que seria sobre a chamada estética. Mas tudo bem. Faltou aqui justamente a gente pensar um pouquinho no Rousseau. Não vamos esquecer que o Rousseau foi um grande pensador iluminista, não é? E tal como o professor Udo colocou, o Rousseau, ele, quando pensa a questão da soberania, ele acaba por atribuir essa soberania ao povo. É a partir disso, então, que você tem o desenvolvimento na filosofia de Rousseau, que é o conceito da vontade, que seria aquela vontade que não vem de um único homem e não vem de uma figura do soberano, mas seria a chamada vontade geral, que seria aplicada justamente sendo pensada no povo, por assim dizer. Essa concepção de vontade geral que vai aparecer no contrato social de Rousseau, a gente não pode esquecer que ela se dá posterior à concepção que ele tem que seria de pré-civil, ou que também aparece nos mais diversos vestibulares como estado de natureza.
O Rousseau, na verdade, ele tece uma série de elogios ao estado de natureza. Então ele tem uma concepção, digamos assim, de natureza humana como uma natureza boa, né? É a partir disso que ele, inclusive, tem aquela famosa frase que os vestibulares adoram, né? Tem uma, digamos assim, volta e meia aparece, né? Fetichismo. Que é o fetichismo. Eu ia falar outra palavra, mas enfim, né? Que é a expressão, né? Que o homem é um bom selvagem, né? Então, essa ideia no estado de natureza em Rousseau é muito marcante, né? O homem é um bom selvagem. Mas, diz Rousseau, sobretudo na obra do Contrato Social e também na obra sobre a origem da desigualdade entre os homens. A partir do momento que um dos homens disse, isto é meu, e teve uma capacidade discursiva, digamos assim, de convencer os outros de que aquilo é dele, e não é do outro, portanto, você tem a representação nesse cenário de Rousseau, nesse cenário, eu diria, poético, simbólico, não sei se a gente pode usar tanto a palavra poético, né? Mas você tem justamente a representação do surgimento da propriedade privada. E aí você vai ter a desigualdade segundo a visão de Rousseau. Então, quando se fala em constituição de um contrato social em Rousseau, em constituir uma vontade geral, digamos que isso seria agora o mal menor, porque na verdade o que o Rousseau queria, na verdade mesmo, era uma continuidade de Estado pré-civil, não é? Posso continuar? Fica à vontade. Ponto de contato aqui, a inflexão aqui é a transição. Rococó, neoclássico, romantismo. É muito curto esse período de tempo. Você pega a Rococó, 1760, você pega o Neoclássico, 1770, você pega o Romantismo, 1810, 1820. Então esse período é muito curto. Então, quando Rousseau começa a jogar as ideias dele, de que o homem tem que sair do convívio social e voltar para o estado de natureza, voltar para o campo, até a rainha, a Maria Antonieta, manda fazer uma vilinha lá no fundo de Versalhes para poder ficar em contato com a natureza, ela, os filhos e tudo mais. Então isso é o período rococó. Aí a gente vai ter a Revolução no século XVIII, na França, né? Em 1700... Era uma forma de ela também poder dar uns pega nos caras lá sozinha, nos né? caras e nas meninas. É. Aí a gente tem a transição, aí, que é a Revolução em 1789. Essa revolução faz com que surja, 1786 já tem um quadro neoclássico, que é o Juramento dos Horácios, que é a primeira exposição do Louvre. E aí, depois disso, a gente tem um rei que cai, um rei que é decapitado, o irmão dele que volta e o irmão dele que sai para as jornadas dos gloriosos, da liberdade conduzindo o povo, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então você sai do rococó, entra no neoclássico e vem para o romantismo. Rousseau vai influenciar os três. Vem aqui, bonitão. Sou bonito mesmo. Pessoal, eu não posso mentir na frente do público, né? Tem que falar a verdade. Galera, voltando ao ensejo do Kant, olha, eu sou muito suspeito para falar sobre a filosofia de Kant, porque, ao meu ver, Kant foi literalmente um dos principais filósofos da história do pensamento ocidental. E o Kant, literalmente, foi também um grande pensador iluminista. E o texto do Kant que fala sobre essa questão toda do iluminismo é o texto Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. É um texto curto, pessoal. Você facilmente encontra esse texto em PDF. É um texto belíssimo, tá? É um dos textos, ao meu ver, do Kant que são mais tranquilos para se ler. É o texto Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, e os textos do Kant sobre antropologia. Fora esses textos, em geral, o Kant ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho para ser lido. O ponto-chave que eu vejo no texto do Kant, Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, ou iluminismo, é que ele vai apresentar uma definição de iluminismo, que justamente ocorre no início do texto, em que ele justamente coloca que o iluminismo é a saída do homem da menoridade. Só que, quando ele diz saída do homem da menoridade esta ao qual o próprio homem se coloca e do qual, portanto, ele é culpado. Esse é um ponto muito interessante. Essa menoridade na filosofia kantiana é um conceito que justamente vai expressar, ao meu ver,
a ausência de autonomia racional. Por isso que é interessante o fato de Oudo ter frisado o conceito de razão. No caso da filosofia kantiana, por mais que você a chame de filosofia crítica e atribua ao Descartes, ao Leibniz, que são filosofias chamadas filosofias do racionalismo, você não pode esquecer que na filosofia crítica de Kant, a razão ela tem sim um papel fundamental. Só que agora a razão ela é posta, como o próprio Kant diz na Crítica da Razão Pura, ela é posta em um tribunal, em que ela vai julgar a si mesma. Então a razão ela é juíza, só que ela também vai estar no banco dos réus e ela vai ser julgada. E justamente esse aspecto que o Kant coloca, ele vai pensar como crítica à metafísica tradicional, ele faz todo um levantamento em relação à história da filosofia. Pois bem, retomando o conceito de menoridade. Menoridade, então, poderia ser pensada como uma ausência de autonomia. Mas por que ocorre esta ausência de autonomia racional? No próprio texto, Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, o que o Kant coloca? Ele coloca assim, que a pessoa, ela justamente se permite ser levada adiante, ser guiada por aquilo que ele chama de tutor. E vai ficando uma situação muito confortável. Então eu tenho um tutor que justamente me carrega e me diz qual é o caminho, para onde eu tenho que ir. E veja, qual é a autonomia, qual é a capacidade que eu tenho nessa medida de aplicar regras à minha própria pessoa? Na verdade, quem me direciona e quem me dirige é o tutor. Bom, esse tutor no texto, o Kant ele cita algumas figuras. Ele cita a figura religiosa do sacerdote, ele justamente pensa também a questão política, e essa questão toda de eu ser levado por um tutor contribui para que eu permaneça na menoridade, eu permaneça na estagnação de ausência de crítica, e aí eu não avanço para aquilo que o Kant entende como a grande proposta do iluminismo, que é a chamada maioridade, entendida então como maioridade racional. Essa conjuntura toda da qual eu estou falando, você pode muito bem atrelar às questões da filosofia da ética, sem dúvida. Bora lá, Marcão. Eu estava aqui fora conversando enquanto você falava, isso não influencia muito a arte nesse momento, né? Porque a arte vai ser uma arte de caráter didático, pedagógico, moral, e exaltando a figura do imperador, do grande condutor e tal, durante um período, que é o período neoclássico, né? Inicialmente quer dar força para o povo, mas depois quando Napoleão surge, Napoleão, que é um grande mecenas, um grande patrocinador das artes, passa a ser uma figura importante aí. Mas o Udo comentou que na arte esse movimento de revolta vai se dar junto com a Revolução Russa, lá na década de 10, o dadaísmo é 16, a Revolução Russa é de 17, então esse momento de pegar a vida pela mão e tomar frente a ela. E depois volta em 60 com o Sartre, com o existencialismo, né, 50 e 60, e volta na arte também em 50 e 60 com o pessoal da nova figuração, aquela galera toda do neodadaísmo. Posso ir para a arte do que rolava na época? Manda ver. Bora lá, galera. Ó, na época que a gente tem de arte, parte de neoclassicismo. Século XVIII, ele vai começar por volta de 1770 e vem até o começo do século XIX. A figura mais importante é o Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, inclusive, foi deputado do povo, né? Durante o processo revolucionário, ele foi deputado, mandou um monte de gente lá para a guilhotina e tal. Os quadros de caráter didático, né? Sócrates morrendo pelos seus ideais. Todo mundo falando, não, já conversamos com os magistrados, eles liberaram. Não, ou é um sono sem sonhos, ou a morte é uma coisa que eu preciso conhecer porque eu sou um filósofo. Então sempre um quadro que apela, para as relações intelectuais, né, racionalismo, apela para essa necessidade de você lutar pelos seus ideais, o heroísmo, apela para o heroísmo, o herói do intelectual e tal, características importantes da época.
Esse quadro, o quadro que causou uma polêmica, 3 anos antes do processo revolucionário, né, do queda da Bastilha e a Revolução Francesa, 3 anos antes, é como se o pai dos Horácios estivesse chamando eles para a guerra. O que o povo da época entendeu, porque mais de 40 mil pessoas viram esse quadro, foi: está na hora da gente pegar em armas para depor o nosso imperador. Aí era o Luís XVI, né, que tinha investido no processo de libertação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, mas que estourou o cofre e começou a cobrar impostos dos pobres. Então os pobres miseráveis tinham que lutar, pegar em armas. E aí Marat, que era um dos líderes políticos da época, e foi assassinado aí pela Juliette Corday, e ele coloca Marat nessa situação de: olha, o mártir do povo, um cara que lutou pelo povo. Aqui tem 2 coisas, né, Marcão? O fato de ele, a forma como o Marat está apresentado morto aqui é uma forma heróica, né? Sim, não é? Porque ela retalhou o peito dele de facada, né? E aquele é apresentado, inclusive, com a pena acima da faca, né? Porque a ideia era vender um líder... A razão. Líder racional, né? E é interessante que na cartinha, uma cartinha escrita perdoando a Charlotte Corday, que tá lá escrito o nome dela. Então, exatamente. Interessante, porque esse quadro foi muito bom você ter escolhido ele, que ele é super símbolo. E foi perseguido esse quadro. É? Opa, não foi aceito na época. Ele, inclusive, quando fugiu levando esse quadro junto. O quadro é meio maldito para época, porque é um quadro com características mais românticas do que neoclássicas. E é interessante que ele teve uma influenciazinha do Velázquez, né? Essa escuridão, o penumbrismo, esse jogo de luz e sombra é muito legal. Louco, esse quadro é muito doido. Napoleão, quando Napoleão sobe ao poder, aí vamos valorizar Napoleão. Você imagina essa cena, que não é nada real, né? Essa cena é Napoleão cruzando os Alpes. Você imagina esse cavalo, deve ter ido de helicóptero até lá, né, com o cabeleireiro para poder fazer o cavalo e tal. Então essa pose de fazer o herói, né, de criar a noção do herói. A coroação de Napoleão, o Udo adora esse quadro, que é um monstro de um painel. A coroação foi feita dentro da igreja de Notre Dame, essa que pegou fogo agora e caiu já no vestibular, inclusive, aqui da UEM, já comentaram alguma coisa. E ele mudou propositalmente a fachada, né, o interior, as pilastras e tal, para dar essa noção neoclássica, porque o neoclássico é racional arquitetonicamente, já a gente vai voltar. E Napoleão passa a ser o garoto propaganda dele, né? Ele vai fazer toda a parte de Napoleão. Marcão, posso fazer uma piadinha aqui sobre o Napoleão, já que vocês falaram? Vai. Dizem que o Napoleão, né, ele corresponderia ao conceito de espírito absoluto do Hegel, né, o Geist, né? Opa! Que o Geist do Hegel, ele veio montado a cavalo, né? Isso é piadinha, né? Mas o que o Fabiano falou é muito legal. Eu avisei. Porque Hegel dá essa noção de criação moral, né? Essa questão de que você tem que formar um Estado a partir de um grande líder. Hegel vai ser usado. Napoleão é anterior, mas é anterior e posterior, está no mesmo período, né? Napoleão vai desaparecer aí do cenário em 1815, e Hegel vai estar escrevendo em 1814, né? Então é esse mesmo períodozinho. Mas essa formação, isso aqui chega no Brasil, que é a missão francesa que sai de lá e traz isso para o Brasil. O Brasil está, nesse momento, mudando de neoclássico, de barroco para neoclássico. Sim. Olha lá. Canova é o escultor. Deixei uma imagem só, que é Eros e Psique, né? A referência à mitologia grega, Eros e Psique. Trouxe alguma coisa relacionada à arquitetura, para vocês darem uma olhada, na volta à razão. Soufflot, que é o cara responsável por fazer o Panteão, tem um Panteão em Roma, e já que tem um em Roma, nós queremos ter um Panteão em Paris também. Então essa ideia de buscar na antiguidade clássica greco-romana as influências artísticas. Esse é o Panteão, de novo, do Soufflot. L'Arc de Triomphe, o Arco do Triunfo. Queremos ter um arco também. Tem arco em Roma. Nós queremos ter arcos para mostrar as nossas vitórias, os nossos triunfos, do Shaugreen. Está lá, mais um, Arco do Triunfo, uma igreja. A igreja de Couture, a igreja de Santa Madalena, em formato de templo, templo grego, né? Templo, esse é romano, né? Chega, os cantinhos chegam aqui. Certo, cantinho templo romano, parede, vai até lá no cantinho. Tá lá, Santa Madalena, é um neo-romano. E na Alemanha a gente tem esse Langhans,
que fez os portões de Brandemburgo. Aliás, dois outros líderes, né? Além do Napoleão, Hitler também tinha essa ideia, Mussolini também tinha essa ideia de construir hegeliana, de construir império a partir de certos exemplos. E no Brasil a missão francesa. O que é a missão francesa? Quando Napoleão cai em 1815, aqueles artistas que trabalhavam para Napoleão são perseguidos. Então eles fogem, uns vão para a Itália, outros vão para a Rússia também era um celeiro intelectual neoclássico, e alguns vêm para o Brasil. Tá? Quem paga melhor, né? Dom João VI, os melhores vão para quem paga melhor, vai indo. Dom João VI falou, eu também tenho um tostãozinho aqui. Vieram para cá alguns caras. O Toné, que é um cara importante, paisagista, basicamente, Toné, não gostava do Brasil, achava que o Brasil tinha muitas cores, aquilo irritava os olhos dele, ele tem um olhar mais racional, mais neoclássico, o neoclássico é racionalista, e um cara que ficou mais importante que é o Debré. Debré, forte. O Debré, ele já vai andar pelo Rio de Janeiro retratando o dia a dia do Rio de Janeiro, os negros, os escravos de ganho, os costumes do Rio de Janeiro. Então esse ideal aqui é um ideal importante de registro do cotidiano. Né? Então o Debré seria uma espécie de registrador do nosso dia a dia no período Dom João VI. Debré vai ficar no Brasil até 1831, ele fica, é o que mais ficou, né, de 1816 a 1831, e aí Debré vai para a França, volta para a França, e lá ele publica, deixa eu voltar, lá ele publica a Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Então isso aí seria o que a gente tem de influência desse período neoclássico. A próxima influência é a do romantismo, mas a gente vê num outro momento. Isso aí, galera. Uhul! Cheguei, Smigol! Bora! Boa prova pra vocês, sucesso, hein, galera? Valeu! Moçada, Valeu. um abraço, tchau, tchau! Boa prova, galera!